Quero, em primeiro lugar, agradecer nas pessoas do Secretário-Geral, António José Seguro, que muito nos honra com a sua visita à nossa terra, e do Presidente do PS Madeira, Vítor Freitas, a presença de todos vós, caros camaradas, amigos e companheiros de luta das várias candidaturas às eleições das autarquias desta região autónoma. Caro amigo Secretário-Geral, quero transmitir-lhe e a todos vós que as próximas eleições autárquicas constituirão um enorme desafio. Não só porque toda e qualquer eleição tem as suas dificuldades, mas porque vamos enfrentar um adversário político, o PSD, que se tem habituado a deter a hegemonia do poder nesta região, com uma máquina partidária que todos nós conhecemos, que tudo controla e manipula, que é arrogante, prepotente, que discrimina, que ostraciza e que tem utilizado o medo e a perseguição como uma arma contra aqueles que ousam, aliás, pensar diferente, contra aqueles que têm sentido crítico e defendem a sã participação cívica. Livre das amarras cerceadoras impostas por um regime caduco que dá sinais evidentes de implosão, mas que a todo custo e em desespero fará tudo o que estiver ao seu alcance e usará de todo o tipo de estratégias para manter o status quo e o clima de pobreza intelectual defendido pelo seu mentor e os seus mais diretos caciques. Mas também quero transmitir-lhe que, ao integrarmos esta lista do PS, não vacilaremos perante as dificuldades e estaremos na linha da frente, defendendo os valores democráticos do nosso projeto político, cuja ação tem por objetivo defender os interesses de Machico e da nossa população. Por isso, num contexto de abertura do PS e na busca de entendimentos com os outros partidos da oposição, quero salientar a disponibilidade do Movimento Partido da Terra, que, ao não apresentar candidatura no nosso Conselho, integrou candidatos seus nas listas do PS, num sinal claro que tem por comum objetivo juntar esforços e pô-los ao serviço do nosso Conselho. A eles, muito obrigado e um aplauso. Imbuídos deste espírito e conscientes de que Machico tem sido o principal exemplo da alternância democrática no exercício do poder autárquico na Madeira, não quero deixar de referenciar duas pessoas por quem tenho um enorme respeito e consideração. Foram dois ilustres presidentes da Câmara e fizeram, apesar das enormes dificuldades e obstáculos, com inquestionável dedicação, tendo deixado uma marca bem vincada na gestão municipal, a todos os níveis, sempre norteando a sua ação em defesa de Machico e do seu povo, nunca sussurrando perante a discriminação e a pressão dos interesses instalados, associados ao partido do poder regional, que sempre tudo controlou nesta terra. Por isso, quero em meu nome, e julgo que em nome de todos os socialistas, agradecer ao Sr. Padre Martins e ao Dr. Bernardo Martins por tudo o que fizeram por esta terra em nome do PS. Obrigado. No momento em que as pessoas passam por enormes dificuldades, devido a uma conjuntura de crise económica e financeira, acompanhada por políticas neoliberais praticadas pela coligação de direita que governa o país, fundamentalista na subserviência à ditadura dos mercados, a par da insensível postura da União Europeia, tem atacado um conjunto de direitos dos cidadãos conseguidos com o 25 de Abril. É o flagelo do desemprego, são os cortes nos vencimentos e nas pensões, é o aumento do custo de vida e dos impostos, é a perda de direitos sociais, são os cortes na saúde e na educação, é a imigração forçada que separa famílias, etc, etc, etc. E será com este panorama que em 29 de setembro teremos eleições autárquicas. E da nossa parte, outra atitude não se permitirá que não seja a cultura dos valores que o PS sempre defendeu, que são os valores humanistas, da dignificação da nossa condição de cidadãos e enquadrados numa política, numa dinâmica de políticas sociais, como resposta às dificuldades que estão a atingir cada vez mais pessoas. Portanto, os nossos esforços deverão e terão de concentrar-se nesta realidade. Por isso, a nossa preocupação terá de virar-se para aquilo que temos de mais valioso na nossa terra, que são as pessoas, os nossos concidadãos,
e que dão sentido ao facto de estarmos aqui e prontos para encarar este desafio. Pautaremos a nossa ação por uma atitude serena, tolerante, informativa e de proximidade genuína com o povo de Machico, sem hipocrisias e dispensando o oportunismo de circunstância, como é apanágio de alguns, com o único objetivo de garantir vantagem eleitoral. Por isso, ultimamente, não é de estranhar a atitude dos nossos adversários na Câmara de Machico, incluindo o atual vereador-presidente, que após todos estes anos de costas voltadas para os verdadeiros problemas da população, onde se mantiveram no pedestal da sua arrogância, desdobram-se agora em incontáveis ações de charme, de dupla personalidade e demagógica propaganda, querendo fazer em pouco tempo o que não foram capazes de ser e fazer no tempo todo. Exemplo disso é o último episódio relacionado com a decisão do vereador que passou a presidente, António Lim, que autorizou a instalação de um depósito de lixo no núcleo histórico da cidade de Machico, numa operação que originou a pronta contestação do PS e da população, obrigando o próprio edil a fazer um mortal à retaguarda e a desistir da ideia. Como resultado, houve trabalhos de rebenta-arranja, com o esbanjamento de dinheiros públicos, bem ao estilo laranja, numa atitude irresponsável, desrespeitando a herança patrimonial, histórica e cultural de um local tão nobre e emblemático para agentes de Machico e de toda a região, como é o Largo do Senhor dos Milagres e a sua capela. Para quem tem um slogan que apregoa com verdade Machico sempre, não fica nada bem estas fintas à população de Machico ao ter tentado branquear a enorme trapalhada. Primeiro, o descalabro financeiro do município, resultante da irresponsabilidade do PSD, que deixa uma herança que todos teremos de pagar durante a próxima década, que atingiu em 2011 o maior passivo de sempre das suas contas, no valor de 34 milhões de euros. Segundo, o falhanço das promessas do PSD quanto à captação de investimento turístico para a cidade de Machico, tendo mesmo sido hipotecada a possibilidade de atração de investidores para a vertente nascente da Baía de Machico, devido à localização errada de uma hectare. Terceiro, a subserviência perante as imposições do poder da Quinta Vigia, que resultam na perda de uma identidade reivindicativa em defesa dos verdadeiros interesses de Machico. Quarto, a cedência dos serviços das águas e resíduos sólidos a uma empresa do Governo Regional, ARM, resultante de um contrato ruinoso, ardilosamente montado em prejuízo deste município e da população, que passou a pagar uma fatura muito mais cara e sem melhorias na qualidade de serviço. Quinto, os favorecimentos a determinados empresários protegidos do regime, a quem foram permitidas cedências e isenções escandalosas que resultaram em prejuízo patrimonial, como foi o caso do derrubo da imponente chaminé do antigo engenho de Machico, e também consequências financeiras, num conhecido caso que envolveu penhoras a bens do município. São situações como estas que queremos combater e contrariar, as quais não podemos tolerar, de modo a imprimir toda a transparência, seriedade e competência na gestão municipal. Por isso, vamos implementar na Câmara uma forma diferente de relacionar a instituição municipal com os cidadãos, pela positiva, tratando toda a gente com a dignidade merecida, sem olhar à cor do cartão partidário, respeitando as diferenças, as ideias e opções de cada um e de cada uma. Assim, lançaremos uma política de proximidade com as populações do nosso concelho e estender os serviços da própria autarquia para fora dos gabinetes da Câmara, promovendo a existência do atendimento local nas freguesias, com criação ou reativação das delegações municipais, nomeadamente no Porta Cruz e no Caniçal, onde as pessoas dessas localidades possam ser atendidas pelos responsáveis autárquicos, evitando deslocações e gastos e contribuindo para uma mais eficaz e célere resolução dos seus problemas. Connosco, a Câmara terá um papel de acompanhamento na resolução dos problemas sociais. Criaremos um gabinete de apoio social aos municípios mais carenciados e socialmente mais desprotegidos, como são os desempregados, em especial os casais jovens e os idosos, com a implementação de medidas de caráter municipal, como por exemplo a redução da taxa do IMI. A criação do projeto Câmara à Porta, que consistirá num serviço de pequenas reparações nas habitações dos nossos idosos mais carenciados, o apoio à educação,
com a atribuição de bolsas de estudo aos alunos mais pobres e cooperar no sentido de resolver as carências habitacionais mais graves. Promoveremos o comércio tradicional de Machico com a criação de iniciativas e eventos que o dinamizem e daremos expressão ao potencial por explorar ao nível das atividades associadas ao mar e à serra. Reivindicaremos, junto das entidades regionais, o cumprimento da promessa de integração dos nossos profissionais de táxi na escala de serviços do aeroporto, como forma de compensar os prejuízos devido à demolição do Hotel Atlantis e desativação da Matur, e pelo facto daquela estrutura aeroportuária estar também implantada no território de Machico. Tudo faremos para atrair o turismo e o investimento hoteleiro para o concelho, pois aqui reside uma das vertentes de criação de emprego em Machico. Neste âmbito, criaremos o roteiro dos antigos caminhos pedonais existentes nas nossas serras, valorizando o nosso espaço florestal e o potencial turístico que o mesmo representa. No desporto e na cultura, garantiremos os apoios necessários à atividade dos clubes e associações e continuaremos com os protocolos de financiamento às instituições, que foi uma medida implementada pelo PS quando governou a Câmara entre 98 a 2001. Ao nível cultural, reforçaremos as parcerias e projetos com as escolas do concelho e reativaremos o Ateliê de Artes Plásticas de Machico. A promoção de melhor qualidade ambiental será outra das nossas apostas, com medidas que contribuam para um maior e melhor cuidado com o ambiente. Defenderemos a criação de um ecocentro no nosso município, de modo a promover as condições para uma efetiva separação dos resíduos sólidos, acompanhado de ações de sensibilização junto da população. Associada à problemática ambiental, teremos a aposta nas energias renováveis. Dentro das possibilidades financeiras do município e de forma faseada, faremos por dotar algumas infraestruturas públicas, como é o caso das instalações desportivas municipais, com painéis solares térmicos para aquecimento de água, reduzindo deste modo a fatura energética e contribuindo para a diminuição de emissão de CO2 para a atmosfera. Nesta lógica, apostaremos também na implementação da iluminação pública de tecnologia LED. Relativamente ao Plano Diretor Municipal, que neste momento se encontra em revisão, somos a favor de um PDM na ótica de um melhor urbanismo e ordenamento do território, que sirva os reais interesses da população e facilite quem quer construir no respeito integral da lei. Relativamente às obras, e como é sabido por todos, nós não vamos prometer grandes obras, megalómanas, como outros fizeram e fazem, não só porque a situação financeira não o permite, mas porque entendemos que devemos fazer obras, sim, mas as que correspondam às necessidades da população. Cuidaremos prioritariamente daquilo que já existe e que nem sempre é bem tratado. A manutenção e reparação dos equipamentos e infraestruturas públicas municipais, da rede viária, a limpeza de caminhos e veredas, etc., farão evidentemente parte das nossas constantes preocupações, sempre na ótica de cuidar e bem daquilo que temos, do que a balançar-nos para aquilo que não podemos. Não me querendo alongar mais, nem ser exaustivo na explanação daquilo que pretendemos para Machico, aqui estamos, de corpo e alma, pela nossa terra. Por isso, queremos uma Câmara para as pessoas e com as pessoas. E seremos aquilo que o povo de Machico quiser. Assim, o povo de Machico o decida no próximo mês de setembro. Obrigado. O Dr. Alberto João Jardim não se pode esconder atrás dos candidatos do PSD. Dê a cara e assuma perante os madeirenses e porto-santenses. O PS. Quando há problemas na sociedade portuguesa, aí tem que estar o PS. Não com o discurso negativo, mas com soluções concretas. Soluções